Olá, a gente vai falar hoje sobre revoluções inglesas, né? As revoluções inglesas, na verdade, marcam a ascensão da burguesia dentro da Inglaterra durante praticamente quase um século de batalhas, né? Durante o século XVII, para poder saber qual seria a monarquia, qual governo seria implantado, qual política ia ser implantada e para também a burguesia, no caso, aceder o poder e ver os seus direitos, né, sendo readquiridos, ou na verdade readquiridos não, na verdade sendo respeitada em relação à igualdade civil, igualdade jurídica, né, e também na representação política. Para antes, né, antes de começar revoluções inglesas, vamos ver o que na verdade está no contexto de revoluções inglesas, né? Se trata na verdade das revoluções burguesas, que foram revoluções que aconteceram entre o século XVII, mais ou menos até o século XIX, em várias monarquias europeias. Dentre elas a Inglaterra, a França e a França, né, são os dois países como o maior símbolo dessas revoluções, e a gente vai ver hoje revoluções inglesas. Vamos lá, antes da gente começar, vamos ver o contexto para essas revoluções acontecerem. Primeiro, renascimento comercial e urbano. As grandes cidades do mundo estavam sendo reavivadas, né, graças ao expansionismo marítimo, novas formas de comercializar, novos conhecimentos, migrações populacionais. Então a vida estava deixando de ser feita no campo como era na Idade Média, para começar a ser feita novamente nas grandes cidades. As grandes cidades, na verdade, grandes capitais que existem atualmente na Europa, foram as grandes cidades naquele momento também, que começaram a reacender, tais como Londres, Berlim, na Alemanha, Roma, Milão, na Itália, na Inglaterra, além de Londres, tem Manchester, Southampton, e inúmeras outras cidades, né, que se fortaleceram e tiveram uma grande quantidade de povoamento. O renascimento cultural também, que marcou bastante, né, a modificação no modo de pensar, no modo de produzir, né, na filosofia, nas artes. Isso também influenciou para essa ascensão da burguesia, que financiava inclusive muito desses trabalhos. A reforma religiosa, né, que é a reforma protestante, né, onde se teve uma crítica direta ao cristianismo, que vão resultar nas revoluções burguesas, que marcam a ascensão da burguesia no poder. Bom, como as revoluções burguesas na Inglaterra e na França aconteceram, né? Primeiro, o esgotamento da organização social do antigo regime. Ambas localidades já estavam cansadas do domínio monárquico, né? E aqueles privilégios que tinham com relação à lei, à economia, à política, que priorizavam sempre os nobres, né, a nobreza, e o clero, que era representado pela igreja. Então esse sistema do antigo regime já estava caindo por terra, e a burguesia ela estava contra esse sistema do antigo regime. As classes mais pobres reivindicavam melhores condições de vida e liberdade religiosa, né, principalmente na Inglaterra, onde você tem uma seção de protestantismo muito grande, do puritanismo, dos huguenotes na França, e também a população vive em condição de miséria muito grande, inclusive passando por vários momentos de escassez de comida, né, de alimentos, e fome, miséria. E também uma coisa interessante, não foram organizadas pela burguesia, mas contribuíram para a sua ascensão ao poder e para a implantação de projetos de cunho político, econômico e social. É interessante, né, falar sobre isso, porque nem todos esses movimentos dessas revoluções foram organizados por burgueses. Por exemplo, na França, como a gente vai estudar mais na frente, né, a Revolução Francesa, a revolução ela foi feita pelos sans-culottes, né, que é uma classe da população mais pobre, e a burguesia meio que manipulou essa situação a favor dela. E quais são esses projetos da burguesia? O que ela quer realmente, né? No campo da política, ela quer o liberalismo político, ou seja, poder escolher quem quiser, escolher o seu governante, poder participar dessa escolha desse governante, tirar o sistema monárquico do poder, né, o sistema absolutista do poder, também ter liberdade de expressão. Já na economia tem o liberalismo econômico, né, que tem a ver com o livre comércio, ou seja, a liberdade de comercializar, né, a burguesia com o livre comércio ela pode se tornar uma grande potência econômica, uma grande classe econômica, porque é ela quem vai ditar as regras da economia, é ela quem vai ditar como vai ser regulada a economia, ou seja, o que vai ser comercializado, para quem vai ser comercializado, de quem vai ser comprado certo produto. E na área da sociedade, eles queriam as liberdades civis.
ou seja, fim dos privilégios por nascimento. Acabar, então, com aquela questão de títulos nobiliárquicos, né? Como, por exemplo, você nasce rico, sempre vai ser rico por segurança da lei, né? Você vai ter já uma herança que vai ser conquistada, que vai ser repassada de geração para geração. E eles queriam que, na verdade, todos nascessem iguais, né? Não é à toa que na França tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e na Inglaterra, como a gente vai ver daqui a pouco, vai ser feita a Declaração dos Direitos do Homem, né? Que é chamada de Bill of Rights. Bom, vamos passar agora então para as revoluções inglesas. O que foram as revoluções inglesas, né? Na verdade, foram partes de toda uma guerra, um conflito civil muito intenso que aconteceu na Inglaterra, por causa da herança da coroa, ou seja, da questão monárquica. A gente sabe que numas monarquias, né, o grande problema é a questão da passagem da coroa, porque se não tiver herdeiros legais, começam a disputa mais profunda para saber quem vai ser o rei. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar com a Elizabeth I, da dinastia Tudor. Ela reinou de 1485 a 1603 e no seu governo teve uma grande centralização política e absolutismo, ou seja, ela era absolutista e tinha um grande poder decisório nas suas mãos, que não precisava passar por outras instâncias de poder. Tinha uma boa relação com o parlamento que em sua maioria era feito por burgueses, comerciantes, grandes proprietários, embora esse parlamento não fosse uma segurança de democracia. O parlamento, na verdade, ele era controlado pela monarquia e ele tinha somente poderia agir politicamente se caso a monarquia pedisse. E uma intensificação dos cercamentos, a população mais pobre migrou para as cidades. O que foram os cercamentos? Os cercamentos foi uma política feita oficial pela coroa para que os campos de cultivo fossem cercados para poder cultivar ovelhas e algodão. Das ovelhas se retirava a lã, e com a lã e com o algodão pode-se produzir bastante tecido. E o tecido, né, que forma a indústria têxtil, é o grande poder econômico da Inglaterra. Na verdade, a Inglaterra, como no vídeo anterior, ela sofreu a Revolução Industrial graças a essa vantagem que ela tinha com relação à indústria têxtil, né? A indústria de tecidos, o fabrico de tecidos, que em grande quantidade existe na Inglaterra. Então, esses campos vão ser cercados, os cultivadores, né? Os trabalhadores camponeses, eles vão ser expulsos de suas terras e eles vão cada vez mais migrar para as cidades. Com a sua morte, a Rainha Elizabeth I, ela era chamada de Rainha Virgem, porque ela não deixou herdeiros e não se casou com ninguém. Então, como ela não deixou herdeiros, o rei Carlos I, da sua dinastia, né, o parente próximo dela, assume a coroa, de 1603 até 1642. E o governo do rei Carlos I foi bastante ditatorial, né? Ele quis impor a religião anglicana, lembrando que a religião anglicana, ou anglicanismo, ela foi criada pelo Henrique VIII, pai da Elizabeth I. Ele criou essa religião somente para que ele pudesse dissolver o seu casamento, né? O anglicanismo ele é muito parecido com o cristianismo e o chefe da religião anglicana não é papa. Na verdade, o chefe da religião anglicana é o rei da Inglaterra. Bom, ele impôs a sua religião, então, perseguiu outros religiosos, inclusive os puritanos, que lá residiam e acabaram indo morar, muitos deles nos Estados Unidos, e foram formar, né, a base da religião e da cultura norte-americana. Teve um descontentamento muito grande da burguesia, porque os seus direitos, os poucos direitos que tinham, né, e as decisões não passavam por sua mão. O parlamento foi dissolvido, que era o único porta-voz da burguesia, e começou então uma guerra civil, que ficou marcada do parlamento contra o rei. O parlamento de maioria burguesa e puritana, e o rei com o exército oficial e de religião anglicana. O resultado dessa guerra, né, da guerra civil, foi com a vitória dos puritanos, né, por parte do parlamento e dos burgueses, que foram chefiados por Oliver Cromwell,
que já era um dos participantes do parlamento. Essa guerra civil terminou, né, com a vitória dos puritanos. O rei Carlos I ele foi julgado e decapitado. O seu filho, Carlos II, foi exilado. Oliver Cromwell, então, assume a nova república. Esse é o único momento em que a Inglaterra, em toda a sua história, teve uma república. Ou seja, você não tinha monarquia, não tinha rei. O Oliver Cromwell ele era um presidente dessa república inglesa. Ele dita os atos de navegação, que vai fazer com que a supremacia naval inglesa se fortaleça, né? Ou seja, a força marinha da Inglaterra se transforma na grande potência mundial com os atos de navegação. O Oliver Cromwell acaba gerando uma ditadura. Ele faz uma lei com que o seu filho seja então o herdeiro do governo da Inglaterra. E aí os burgueses, né, e o parlamento não gostou dessa ideia, né? E aí os revoltosos fizeram o seguinte: restauraram a monarquia. Dessa vez, quem foi restaurado, quem entrou na monarquia, ainda com a dinastia, agora Stuart, né, foi o Carlos II. O Carlos II, ele é filho do Carlos I. Ele entra no poder, reina até 1660, só que com sua morte, o Jaime II, que é o seu irmão mais novo, acaba assumindo o governo, né, restaurando a dinastia Stuart de 1660 até 1688. A monarquia é restaurada dessa forma, né, fortalece o seu poder, restaura o absolutismo e Jaime II, mais uma vez, né, enquanto monarca, se vê contra o parlamento. O parlamento, escondido, então, formou um golpe e contactou Maria Stuart, que é a filha de Jaime II. Essa Maria Stuart, ela estava exilada e foi, na verdade, casada com Guilherme de Orange, né, que era o rei da Holanda. E aí eles formam um movimento junto com o parlamento para que os exércitos holandeses invadissem a Inglaterra e não tivesse resistência. Então Jaime II foge, né? Ele se esconde, enfim, não tem força militar para poder bater de frente com os holandeses. Os holandeses, então, tomam o parlamento, tomam o governo da Inglaterra. Guilherme de Orange se declara rei da Inglaterra, Maria Stuart, sua rainha, e fazem a assinatura da Declaração dos Direitos. Essa assinatura, né, da Declaração dos Direitos é conhecida como Bill of Rights e assegura um Estado burguês, ou seja, o que a gente chama de monarquia constitucional. Ou seja, vai ter um chefe de Estado e um chefe de governo. O chefe de Estado é a monarquia, que representa esse governo, e o chefe de governo, quem executa as leis, né, quem de fato governa, é o primeiro-ministro desse parlamento. Essa monarquia constitucional ela funciona até hoje, nos dias atuais, na Inglaterra, tendo a Elizabeth II como chefe de Estado e o Boris Johnson como primeiro-ministro. A liberdade de expressão é assegurada, ou seja, a liberdade de poder criticar o governo, de poder se expressar, né? A imprensa também ganha grande liberdade. E também é feita uma política de tolerância religiosa, ou seja, daí para frente vai poder tolerar outras religiões, não só anglicanos, mas também cristãos, judeus, protestantes, puritanos e etc. Percebam como é que foi a estratégia dos burgueses por meio do parlamento para que as suas aspirações fossem atendidas pelo governo. Foi todo um acordo maquinado, né? Ou seja, foi todo um acordo muito bem feito para que os burgueses conseguissem, então, de fato, ganhar representatividade política, não só a representatividade econômica que eles já tinham enquanto classe. Ok? Bom, por hoje é só e até a próxima.